Eu fiquei me perguntando esses dias o porquê todo mundo indica leitura como autodesenvolvimento. Por que todo mundo fala assim, você precisa ler, você precisa desenvolver a leitura, hábito de leitura, aquilo. E eu fiquei me... Parei um dia e pensei assim, por que a leitura é tão importante? E aí eu fui colocar isso tudo dentro do campo da imaginação. E aí eu fui entender quando foi que eu comecei realmente a ler alguma coisa. Eu acho que o primeiro livro que eu li na minha vida foi um livro que eu comprei do Pastor Lucinho Barreto. E esse livro, o nome dele era Johnny, Essa Noite Pedirão Sua Alma. Eu acho que é isso. Conta a história de um rapaz que começou a ver a data da morte das pessoas na cabeça dela. E eu acho que foi esse primeiro livro que eu li. Eu tinha uns 12, 14, 15 anos, eu acho, uma coisa assim. Era nessa fase. E aí depois eu não li mais. Continuei vivendo a minha vida, terminei os estudos, comecei a trabalhar, e aquela rotina de trabalho, nunca tinha pensado em me autodesenvolver ou fazer algo. Era só pra ver se estava gravando. Em me autodesenvolver ou fazer alguma coisa para o meu crescimento. E aí chegou um certo momento, no ano de 2022, que eu entrei numa crise ferrenha, uma crise maluca na cabeça. Eu falei, velho, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me desenvolver de alguma forma, eu preciso, sabe, aquela crise que a gente gera, fala, poxa, eu sou um inútil, um perfeito inútil, eu não faço nada. E foi quando eu descobri o YouTube, e quando eu descobri Instagrams motivacionais, aquela coisa toda, e pessoas dando instruções, ensinamentos, e falando, você precisa ler, você precisa cuidar do seu dinheiro, você precisa fazer isso, fazer aquilo, aquele monte de regrinhas que a gente precisava fazer. E eu acho que eu não acredito muito nessas coisas de signos, né? Mas eu sempre ouvi que o pessoal que é capricorniano, eles têm essa fissura, essa neura com questões financeiras. E eu sempre tive isso mesmo, eu sempre gostei muito de andar certo com as minhas coisas, de ter um controle ali mais ou menos das minhas finanças. Mas em 2022 eu comecei a querer fazer isso, tirar um tempo para me ler, para me autodesenvolver. Eu já não queria ficar no trabalho que eu tava e tal, eu tava querendo mudar. E então isso tudo foi me ajudando, me levando a um lugar diferente. E aí foi quando eu comprei um livro do Paulo Vieira chamado O Poder da Ação. E esse livro abriu portas para muitas coisas na minha vida. Porque esse livro ele ensina que a maioria das coisas acontece porque a gente não toma uma atitude, porque a gente não se autorresponsabiliza pela vida que estamos levando. Se a nossa vida tá ruim, se nós nos sentimos atrasados, se nós nos sentimos, de certa forma, é, que não estamos conseguindo ter sucesso na nossa vida, isso tudo é culpa nossa. Isso tudo é nossa autorresponsabilidade. Por quê? Se nós nos comprometermos com nós mesmos, não com as pessoas, não com quem fala isso, com quem fala aquilo, com quem deixa de falar alguma coisa, se nós mesmos formos o nosso foco, olha, eu gosto dessas coisas, eu quero alcançar esse objetivo, e nos autorresponsabilizarmos por isso, nós vamos conseguir chegar lá, vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. E ele conta muitas coisas nesse livro, e faz muito tempo que eu li ele, mas o que mais me marcou nesse livro foi realmente essa coisa da autorresponsabilidade, de você ser o próprio dono das suas ações e o próprio dono também das consequências dessas ações. A lei da semeadura, né? Aquilo que você planta, você vai colher lá na frente, não tem jeito. Então, você é autorresponsável por isso. E a partir disso eu fui lendo outros livros e entrei nesse mundo de livro de autoajuda, li Mais Esperto que o Diabo, consegui ler Hábitos Atômicos, eu li uma série de livros, uma gama de livros, assim, em um ano, que foi no mês de 2022, e ali no mês de 2023 e final de 23 eu li muito livro mesmo. Eu devo ter lido mais de 20 livros, para quem não tinha lido praticamente nada na vida toda, eu tinha lido muito mesmo. Eu parava todos os dias, tirava 20, 30 minutos. Quando eu gostava do livro, então eu ficava muito mais tempo lendo. E aí, depois disso, não sei o que aconteceu. Eu acho que eu enjoei de tudo isso. Não era necessariamente livros que eu gostava de ler. E teve um dia que eu me deparei com um livro bem pequeno, e eu não sei onde ele está,
mas o nome desse livro era Quem Mexeu no Meu Queijo. E eu fiquei muito sem entender esse livro. Mas ele foi um livro diferencial, porque era um livro que contava histórias. Ele é um livro de história, que mexe muito com a gente, mas é um livro que contou uma historinha de dois ratos e duas pessoinhas, mini pessoas ou duendes, né? Algumas pessoas gostam de falar que são duendes. E conta a história dessas duas pessoinhas e desses dois ratinhos. E nos traz muitos ensinamentos. E o maior ensinamento, a frase que mais mexeu comigo, que eu acho que com todos que leem esse livro é: o que você faria se você não tivesse medo? Só que o mais interessante foi a história em si, em como você deve prestar atenção no que está acontecendo à sua volta para que você não seja pego de surpresa quando algo inesperado acontecer. E que você também tenha esse time de mudar a direção da sua vida, independente de como você esteja, sabe? Fala assim, poxa, tá na hora de fazer outra coisa. E foi isso que me despertou para que eu mudasse. E hoje eu entendo que a leitura é importante, é algo que nos desenvolve, nós conseguimos falar melhor, conseguimos ter ideias melhores, sentar numa roda de amigos, conversar com pessoas e conseguir ali transmitir aquilo que você quer, que a pessoa entenda de você. É muito importante. Só que o meu lado de leitura não era uma leitura de autoajuda. Ou poderia ser de autoajuda, mas de uma maneira totalmente diferente. Eu não gosto de livros muito científicos, aquela coisa que fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu gosto de livros de história que me fazem pensar, que me fazem imaginar o cenário, imaginar a coisa, imaginar fazendo aquilo ali. E aí eu comecei a ler livros de ficção, livros de histórias, principalmente dos filmes que eu gosto. Eu gosto muito da saga dos Jogos Vorazes, tanto os Jogos Vorazes normais mesmo, que é a trilogia, quanto o outro livro que virou filme também, que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e agora O Amanhecer na Colheita. Esse é o único que eu li sem ter visto o filme, até porque não saiu ainda. Mas eu comecei a ler essa saga, a saga Jogos Vorazes, porque eu gosto disso, eu gosto de entrar ali, de ter essa emoção de ver essas coisas, sabe? Eu gosto muito. Então eu me encontrei na leitura dessa forma. Então o que, que eu faço? Todos os dias eu chego em casa e eu me disponho a ler um capítulo daquele livro. Eu sento aqui e vou lendo, vou vendo. É bom que eu comparo com o filme, com o que eu assisti no filme. E isso é muito bom e me faz manter o hábito da leitura. E outra coisa também, como eu gosto muito de história e eu sou uma pessoa muito espiritual e cresci num meio evangélico, a minha avó é evangélica, é, então a minha vida toda eu passei dentro da igreja evangélica. E hoje também eu sou evangélico, eu pelo menos tento ser, né, um cristão. Então eu comecei a ler a Bíblia esse ano. Todos os dias eu leio 3 capítulos da Bíblia. E a Bíblia é muito cheia de histórias, principalmente ali no Antigo Testamento, no Gênesis, no Êxodo também conta muitas histórias. Então eu gosto de histórias, gosto de saber das coisas e contar essas histórias. Eu sou muito interessado com isso. Tem muitas histórias interessantíssimas na Bíblia que a gente consegue tirar lições de vida até hoje. E essas coisas me fizeram ter essa rotina de ler. E o que, que eu faço? Antes eu era daquela pessoa que acordava bem na hora de ir trabalhar. Eu pego no serviço às 8 e eu era aquela pessoa que acordava às 7h30 e dava tempo só de tomar um banho, tomar um copo de café, se arrumar correndo e ir trabalhar. E chegava atrasado todos os dias. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu acordo 1h30 antes de ir trabalhar. Por volta das 6h30 eu já estou acordando. Dá tempo de fazer tudo, tomar um café, escovar os dentes e sentar, todos os dias, sentar e ler um livro, tomar um café e fazer todas essas coisas. Desculpa, eu moro no quarto junto com meu irmão. E aí eu achei que ele tinha chegado. Deixa eu ver se o microfone tá funcionando. Eu achei que ele tinha chegado. Mas como eu tava falando, eu gosto muito das histórias que a Bíblia conta. E isso me motiva demais. E todos os dias, quando eu acordo antes de ir no meu trabalho, 1h30 antes, aí eu consigo ter tempo. Eu criei um hábito de escrever sobre o meu dia anterior, que é muito bom, porque ali eu coloco minhas emoções. Eu sei como eu me sentia no dia anterior, eu sei qual história que eu gostaria de contar nesse dia, sabe? E aí é muito bacana isso. Então todos os dias de manhã eu acordo, é um ritual. Eu acordo, levanto, faço o que eu tenho que fazer, coloco um café
E aí tá ali a minha mãe e a minha avó sentadas na mesa também. Eu acho que elas já estão meio que acostumadas com essa rotina minha e delas também. E aí colocam isso lá. E aí, quando isso acontece e eu vou escrever, depois disso eu pego a minha Bíblia e vou ler. Coloco ali os capítulos que eu tenho que ler. Eu tenho um cronograma bonitinho no celular. Então eu anoto todos os dias. Olha, ontem eu li isso, hoje eu vou ler isso aqui. Isso me ajuda bastante a mensurar. Eu gosto dessa coisa de contar, sabe? De saber assim, poxa, no mês de março eu li todos os dias 3 capítulos da Bíblia. Olha, eu terminei de ler o livro inteiro. O livro inteiro. Igual, eu comecei essa leitura no mês passado. Mês passado? Não, dia 19 de janeiro eu comecei a ler a Bíblia. Então, eu consegui ler o Gênesis, o Êxodo e Levíticos. Os 3 primeiros livros da Bíblia eu consegui ler de dia 19 de janeiro até o final de fevereiro. Nesse início de março, a gente já está no livro de Números, que é o 4º livro da Bíblia. Então, com esse cronograma, eu consigo acompanhar tudo isso. E é muito bom acompanhar tudo isso. É muito legal. Eu praticamente sou apaixonado por acompanhar as coisas. Sabe, eu gosto muito de fazer isso. Se eu conseguir mensurar o que eu tô fazendo, eu me sinto muito motivado. Foi assim quando eu comecei na academia, foi assim agora no funcional, foi quando eu tava querendo ganhar um pouco mais de peso, de massa, foi quando eu comecei a ler também, eu gostava muito das quantidades de livro. Eu gosto dessas coisas, é o meu jeito de ser. E é bom você conseguir entender o seu jeito. Talvez você queira começar a ler, talvez você queira começar a fazer alguma coisa diferente. Então comece por aquilo que você gosta, comece por aquilo que vai te deixar confortável, que vai te fazer você todos os dias querer fazer aquilo. Acordar e pensar assim, poxa, hoje é o dia de eu ler aquele livro, eu tô lendo Em Chamas, hoje é o dia de eu ler Em Chamas, eu quero saber o que aconteceu com a Katniss, que é diferente do filme. E eu fico muito nessa neura. Poxa, esse capítulo aqui, cara, no filme é diferente. No livro aqui tem muito mais detalhes, muito mais a visão dela sobre isso. No filme eles conseguiram colocar outras coisas aqui também que deixou muito bacana, que deixou muito legal. Então você consegue ali fazer algo que você gosta. Isso é bom, eu gosto disso. Então comece fazendo as coisas daquilo que você vai gostar de fazer. Se você gosta de livros de autoajuda, se você gosta de começar a fazer alguma coisa e de criar um hábito novo, crie esse hábito, mas crie um hábito de uma coisa que você vai gostar de fazer. Eu criei esse hábito de escrever, velho. Nossa, como eu gosto de fazer isso. Como eu gosto de todos os dias pegar ali, colocar minhas emoções. O que eu pensei nesse dia, velho? O que de legal, de mais assim. Qual foi o ápice desse meu dia? E se eu voltar lá é muito bom, velho. Tem dia que eu pego e volto lá pra ler todas essas coisas. Eu acho que tá aqui até aqui perto, eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui, ó. Eu tenho toda a minha rotina, tudo escrito, tá vendo? Todos os dias eu escrevo uma folha. Põe uma data em cima, põe a quantidade. Igual nesse ano, eu já escrevi 57 dias. Eu deixei de escrever só quando eu viajei. Nesse feriado de carnaval. E aí, ó, esse é o dia de hoje. Então, olha, ele já tem 57 páginas escritas aqui. Nossa, eu não consegui fazer isso aqui, velho. Sabe? E eu já deixo os dois juntinhos. Eu já saio assim, ó. Eu já pego, acordo de manhã, tá do lado da minha cama isso aqui. Então toda vez que eu acordo, eu já acordo assim, ó. Pegando o caderno e pegando a Bíblia. Que aí eu já sei, terminei de escrever sobre o meu dia, leio 3 capítulos da Bíblia, tomei meu café, ainda sobra mais ou menos uns 30, 40 minutos pra me arrumar pra ir pro meu trabalho, e tá tudo certo. Eu fiz uma bagunça. Então é assim que eu consegui colocar esse hábito, assim que eu consegui colocar o hábito da leitura, fazendo uma coisa que eu gosto, lendo uma coisa que eu gosto, tirando um momento ali, acordando 30 minutinhos antes e fazendo isso logo na primeira ação. A primeira coisa, acordei, eu já faço isso. Então, se você quer começar a ler, se você quer começar a fazer um hábito que você gosta,
Começa deixando isso o mais fácil possível. Principalmente fácil do seu cérebro entender que é algo que você gosta de fazer. E aí você vai ver as coisas mudarem radicalmente. Radicalmente você vai ver você criando esse hábito. Você vai começar a não se imaginar sem fazer aquilo todos os dias. E quando você não fizer, você vai sentir muita falta. E isso vai gerar até uma coisa positiva que você não vai deixar de fazer. Vai falar assim, poxa, se eu não fizer isso, alguma coisa vai ficar fora do lugar, vai ficar errado e eu não vou gostar. Tudo bem? Essa é a minha dica de hoje. Isso eu queria deixar para vocês, passar para vocês como que você pode introduzir uma leitura ou qualquer um outro hábito na sua vida de forma simples e que vai te ajudar bastante e você vai se sentir muito mais feliz fazendo isso.